Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo. Você está com o Semanário Económico a partir deste instante aqui na STV Notícias, toda a atualização relativamente ao desenvolvimento mais recente do dinamismo da economia moçambicana e a espaços também da economia internacional. Vamos então conhecer os títulos que orientarão a nossa escalada informativa na presente edição. CETA pretende transformar o conteúdo local em emprego, contratos e rendimento para empresas moçambicanas com materialização do projeto de Rovuma LNG. Umas 20 jovens que estão a dedicar-se dia e noite ao conteúdo local para trazer impacto. Impacto é mais emprego, mais contratos para moçambicanos. BNI e Bolsa de Valores defendem maior utilização dos instrumentos financeiros para financiar empresas e projetos num contexto de recuperação económica e persistência de riscos macroeconómicos no mercado moçambicano. Why our hope today is that in a market economy system, this developed bank has to have criteria, governance, it has to be robust so that it can play a role to support companies that are feasible. Temos as duas tipicidades de financiamento via mercado de capitais, recursos de terceiros e recursos próprios. A unidade de processamento de hortícolas na cidade de Maputo pretende investir em máquinas de lavagem, secagem e novas soluções de embalagem para valorizar a produção nacional. Gostaríamos de abranger toda a cadeia ou toda a cidade de Maputo, não é? Todos os supermercados que estivessem a comprar os produtos conosco. A Universidade Eduardo Mondlane aposta em robótica e inteligência artificial para acelerar a transição para a Universidade de Investigação. A robótica e a inteligência artificial deixaram de pertencer ao domínio da ficção científica para se afirmarem como áreas ou realidades do nosso cotidiano. A Sala do Futuro, ela pensa no futuro. O que nós podemos fazer para inovar? O que nós podemos fazer para reduzir o trabalho humano? Conseguimos manusear os equipamentos, aquilo que aprendemos teoricamente e aqui conseguimos colocar em prática. Este é o Semanário Económico. Representantes do setor financeiro, das associações empresariais e também dos investidores estão neste momento a convergir no posicionamento segundo o qual o maior desafio do ecossistema empresarial em Moçambique não é apenas disponibilizar recursos financeiros, mas preparar as pequenas e médias empresas para absorver, gerir e transformar o financiamento em negócios sustentáveis. Falar de financiamento para pequenas e médias empresas, sem saber se as pequenas e médias empresas estão a ter esses canais de divulgação e por aí em diante. As empresas precisam de tipos diferentes de capitais na sua jornada de empreendimento. A Sala de Futuro da Universidade Eduardo Mondlane abre um espaço para que estudantes possam desenvolver competências práticas em ramos como inteligência artificial, automação, impressão em 3D,
com aplicações previstas para setores como agricultura, saúde, ambiente e indústria. A Faculdade de Ciências da UEM vem, neste contexto, defender o reforço do ensino das ciências STEM, desde os níveis mais baixos de escolaridade e não algo que comece a acontecer nos níveis mais superiores da formação estudantil e académica. Nós queremos que os nossos estudantes da escola secundária, escola primária, comecem a gostar da matemática, perceber que por detrás de um robô, que são os códigos, isso é programação matemática e depois passa a programação computacional. Nós podemos também ser físicos, teóricos e práticos. O Banco Nacional de Investimento e a Bolsa de Valores de Moçambique defendem uma maior e melhor utilização dos instrumentos financeiros para financiar empresas e projetos num contexto particularmente relevante, que é o da recuperação econômica do país e, sobretudo, a persistência de riscos macroeconômicos no mercado moçambicano. There are no conditions. The conditions are not conducive to a credit system. Last 4 years, we increased in this percentage 45.6%. Unidade de processamento instalada na província de Maputo está nesta altura a processar entre 20 a 30 toneladas de hortícolas por mês e que cria condições para abastecimento a supermercados, hotéis e restaurantes. A iniciativa pretende ampliar a rede de produtores e investir em novas máquinas para lavagem, secagem e embalagem. É uma iniciativa relevante, não fosse o agronegócio apontado como um dos setores que podem propiciar uma transformação da base produtiva do país, dar maior segurança alimentar, aumentar as exportações e diversificá-las e reduzir as importações, sobretudo no que diz respeito a produtos alimentares. O lançamento da obra Mediação Laboral em Moçambique, Gestão de Conflitos e Construção de Paz Social, da autoria de Rolinho Manuel Farnella, permitiu abrir ou renovar um debate sobre a eficácia dos mecanismos de resolução de conflitos e também a necessidade de adaptar as instituições laborais a um mercado de trabalho cada vez mais complexo e versátil. A mediação restitui empregos, permite pagamentos de valores devidos, produz acordos e evita que milhares de conflitos percorram todo aquele longo e sinuoso caminho até aos tribunais. Que não há resolução de conflitos, mas sim gestão de conflitos, assentes no diálogo autêntico, a única forma sensata e inteligente de resolver as diferenças entre as partes envolvidas. Economias modernas e competitivas necessitam de empresas produtivas, trabalhadores qualificados e motivados, instituições laborais credíveis e mecanismos céleres e previsíveis de tratamento dos diferentes, quando eles surgem. A solução dos conflitos tenha sempre este cariz de conseguir estabelecer a ponte entre empregador e trabalhador. À medida que se intensificam os movimentos conducentes à decisão final de investimento do projeto Rovuma LNG, liderado pela multinacional ExxonMobil, também se desdobram os contactos envolvendo
o setor, as autoridades públicas, no caso o governo, mas também com os representantes do setor privado. Neste último caso, a maior preocupação reside nas oportunidades ou condições objetivas de integração do setor produtivo nacional nas cadeias de valor que este projeto, este mega projeto vai criar. Look forward with our project towards taking FID later this year. O nosso target em Moçambique são grandes. Isso vai trazer muito investimento, muito impacto para Moçambique. Esta emenda informativa da presente edição do Semanário Econômico. Vamos a um curto intervalo para fazermos a transição para o desenvolvimento destes e de outros temas de atualidade econômica aqui neste seu Semanário Econômico. Até já. O programa Raiz poderá preencher a lacuna entre startups e o financiamento comercial que limita o crescimento das pequenas e médias empresas no país. Fazer negócio não significa fazer grandes negócios. Fazer negócio às vezes significa manutenção da empresa, significa garantir emprego, mas se conseguirmos a nível local começar a partir de localmente fornecedores de bens, produção local, quando digo local, por exemplo, Matola não pode estar isolada, mas Matola, entre as empresas da Matola fazerem negócio, as empresas de teto fazerem negócio, as empresas das outras províncias fazerem negócio, quer dizer, isso vai desenvolver localmente, isso vai dar emprego, o que dá mais emprego local é desenvolvimento das empresas que existentes no local. Nós temos que comprar localmente, temos que produzir localmente e temos que abastecer localmente, numa primeira fase. E vamos, à medida do possível, expandir para nível nacional. Você está com o Semanário Econômico. Especialistas do setor financeiro defenderam que a disponibilização de capital por si só não resolve o problema das pequenas e médias empresas. Nesse sentido, segundo este grupo de experts em finanças empresariais, para que as empresas consigam aceder ao crédito e crescer de forma sustentável, será necessário melhorar um conjunto de aspectos, entre eles a capacidade de gestão, mas também reduzir riscos de investimentos e criar, no que diz respeito ao próprio financiamento, instrumentos financeiros ajustados ao perfil e risco de cada uma das fases do ciclo de negócio ou do ciclo de crescimento empresarial. Sustentabilidade e gestão de riscos dos projetos apresentados pelas pequenas e médias empresas moçambicanas foi a temática que juntou na mesma sala especialistas do setor financeiro, agronegócios e líderes empresariais a refletir em torno da informalidade, a ausência de demonstrações financeiras, limitações de gestão e reduzida capacidade de mitigação dos riscos, estes que são apontados como as barreiras do acesso ao crédito, sobretudo nos setores agrícola e agroindustrial. O debate foi inspirado pelo lançamento da iniciativa Raiz, que pretende atuar como um mecanismo de preparação das empresas, promovendo soluções financeiras inovadoras capazes de aproximar empreendedores, investidores privados, bancos comerciais e instituições de desenvolvimento. O representante da Hollard Moçambique considera que uma das maiores virtudes do programa Raiz será preencher o espaço existente entre empresas que ainda não conseguem financiamento bancário e aquelas que também não reúnem condições
para beneficiar dos programas tradicionais das agências de desenvolvimento. A grande inovação apontada na iniciativa consiste na preparação gradual das empresas para cumprirem os requisitos exigidos pelo sistema financeiro. Eu acredito que a iniciativa é muito boa. Vai ajudar a fechar uma lacuna, e essa lacuna tem a ver com os projetos que não conseguem aceder ao crédito da banca comercial, mas também projetos que não conseguem apoio de agências de desenvolvimento. E eu acredito que essa lacuna, no momento em que havemos de começar a atender aos requisitos do grupo-alvo, estaremos a criar melhores condições para o setor financeiro, porque depois de passar por este projeto, já teremos empresas prontas para a banca comercial. Ainda assim, o especialista do setor de seguros alerta que o financiamento representa apenas uma parte dos desafios enfrentados pelo agronegócio moçambicano. Entre os constrangimentos estruturais identificados, destacam-se a assistência técnica aos produtores, a disponibilidade de insumos de qualidade, a extensão rural, as infraestruturas e o acesso aos mercados. Ainda precisamos de outras intervenções. Falei do projeto da Zâmbia, que é chamado Farmer Input Support Project, FISP. Nessa iniciativa, o governo da Zâmbia está a apoiar 1 milhão de agricultores com 3 coisas: sementes, fertilizantes e seguro. 3 coisas para apoiar 1 milhão de agricultores. Eu acredito que o governo também tem a sua parte que tem que implementar, e eu acredito que tem que ser feito algo para apoiar a maioria dos agricultores que não vão ser abrangidos nessa iniciativa, que tem mais a ver com empresas com potencial para crescer. Do lado da banca comercial, o Access Bank considera que o desafio passa por preparar as empresas antes da procura de financiamento. O gestor recorda que os bancos trabalham com recursos dos depositantes e, por isso, a concessão de crédito exige uma avaliação rigorosa dos riscos. Para além da viabilidade econômica do projeto, as empresas devem demonstrar formalização, cumprimento das obrigações legais, organização financeira, histórico operacional e capacidade de gestão. Todos os dias, os bancos em Moçambique providenciam financiamento para centenas, se não milhares de empresas. Pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Por isso, o sistema funciona desde que haja o cumprimento de todos os critérios que cada banco estabelece para o financiamento. Se esses critérios não são cumpridos, nenhum banco vai providenciar financiamento. Por isso, aquilo que tem que ser feito é dar um passo atrás e ver de que maneira é que as empresas estão formalizadas. Não esquecer nunca que os bancos têm dinheiro por parte dos depositantes, são os fiéis depositários do dinheiro dos depositantes. Qualquer financiamento que seja feito tem que se acessar aquilo que é o risco que esse projeto vai ter, para não perder o valor relacionado com os depositantes. Para a GAP, não basta disponibilizar capital, é igualmente necessário preparar os beneficiários para utilizarem corretamente os recursos e garantirem a continuidade dos seus negócios e criar instrumentos financeiros inovadores mais ajustados às necessidades das pequenas e médias empresas. Aspectos onde há financiamentos que podem não ser os mais adequados para certo tipo de grupo-alvo, que achamos que este projeto poderá incentivar as instituições que estão no mercado a criar, a desenvolver e a aplicar, mas também o lado da própria procura, que é preparar melhor os vários intervenientes, as pequenas e médias empresas, a poderem aceder a esse financiamento. Então, o setor das microfinanças considera que o programa Raiz surge num contexto particularmente importante para o tecido empresarial moçambicano, marcado pelos efeitos das calamidades naturais e pelos desafios enfrentados pelas pequenas empresas. No entanto, alerta que o sucesso da iniciativa dependerá igualmente da capacidade de fazer chegar a informação aos potenciais beneficiários. É preciso existirem canais em que estas pequenas e médias empresas têm acesso, que é para poder ter acesso a este financiamento. Não podemos reunir-nos aqui numa sala e falar de financiamento
para pequenas e médias empresas, sem saber se as pequenas e médias empresas estão a ter esses canais de divulgação e por aí em diante. Eu quero acreditar que a partir daqui já tem a raiz, é preciso encontrarmos as rádios comunitárias. Este financiamento não vem só para as cidades, é mais para as comunidades. Então, as rádios comunitárias, nós podemos fazer a divulgação desses projetos. Outros participantes defenderam que a diversificação das fontes de financiamento será determinante para fortalecer o ecossistema empresarial, mas além do investimento financeiro, a orientação estratégica para ter acesso ao mercado e apoio na estruturação de negócios pode ser determinante para o sucesso e sustentabilidade do plano de negócios. As empresas precisam de tipos diferentes de capitais na sua jornada de empreendimento. Né? A fase inicial é capaz de necessitar do pequeno investimento do anjo, mais tarde vai precisar do empréstimo do banco, em certa altura é capaz de pensar em ir à bolsa, em outra altura é capaz de pensar em private equity. Para cada um destes tipos de financiamento é preciso um certo perfil, mesmo que seja um financiamento numa estrutura do empréstimo de 0%. Há sim uma obrigação do empreendedor de devolver o financiamento. Essa obrigação cria um olhar atento à linha de rentabilidade, que é o mais importante. A empresa tem que fazer dinheiro e este tipo de financiamento, este tipo de programa vai assegurar que a empresa sempre tenha isso como prioridade. E se isso for prioridade, sempre vai ser sustentável. O consenso entre os intervenientes sobre o panorama que caracteriza o tecido empresarial moçambicano aponta que aumentar o volume de financiamento disponível para as pequenas e médias empresas continua a ser evidentemente importante, mais não suficiente para aquilo que se pretende como um patamar mais evolutivo de desenvolvimento do tecido empresarial moçambicano de pequena e média dimensão. Exemplos como a criação de instrumentos financeiros inovadores, o fortalecimento da gestão empresarial, a mitigação dos riscos e a preparação das empresas para dialogarem com investidores e bancos são vistos como determinantes para transformar o financiamento em crescimento econômico sustentável para as pequenas e médias empresas. A Universidade Eduardo Mondlane está a reforçar a sua aposta na ciência, tecnologia e inovação com a inauguração daquela que ficou designada de Sala de Futuro, um laboratório dedicado à robótica, inteligência artificial e realidade virtual, com um investimento superior a 25 milhões de meticais, incluindo a capacitação de escolas parceiras. A iniciativa pretende formar novas competências e estimular a produção de protótipos e criar soluções tecnológicas capazes de responder aos desafios econômicos atuais e futuros de Moçambique. A Universidade Eduardo Mondlane reforça a aposta na modernização tecnológica e na formação de novas competências com a inauguração da Sala do Futuro, um espaço dedicado à robótica e inteligência artificial, concebido para aproximar estudantes, docentes e investigadores das tecnologias emergentes. A nova infraestrutura surge como parte de uma estratégia mais ampla da Universidade Eduardo Mondlane para acelerar a sua transformação numa universidade de investigação, assente no desenvolvimento científico, na inovação e na criação de soluções tecnológicas capazes de responder aos desafios de Moçambique. Na cerimónia de inauguração, o reitor da Universidade Eduardo Mondlane defendeu que a aposta em infraestruturas tecnológicas deve estar acompanhada por uma mudança na forma de ensinar, investigar e produzir conhecimento. Esta inauguração constitui mais um passo concreto no compromisso da Universidade Eduardo Mondlane com a inovação, com a ciência e, sobretudo, com a preparação das novas gerações para os desafios do futuro. A robótica e a inteligência artificial deixaram de pertencer ao domínio da ficção científica para se afirmarem como áreas
ou realidades do nosso cotidiano, com impacto direto na saúde, na educação, na agricultura, na indústria, no ambiente e na segurança. A Sala do Futuro não é apresentada pela direção da Universidade Eduardo Mondlane como uma infraestrutura isolada. A sua implementação integra-se num conjunto de investimentos que inclui o novo centro de dados da universidade e o laboratório de automação da Faculdade de Engenharia. O reitor fez saber que cada uma destas infraestruturas desempenha uma função complementar na construção de um novo ambiente tecnológico dentro da universidade. Esperamos que esta sala seja muito mais do que um espaço de aulas. Queremos um ambiente vivo de investigação e inovação, onde se testam ideias, se desenvolvem protótipos e se exploram aplicações de inteligência artificial e da robótica, em ligação com outras áreas científicas e com a sociedade. Mais do que uma infraestrutura física, esta sala representa uma visão de futuro e integra um esforço institucional mais amplo. Ao mesmo tempo que amplia o acesso às tecnologias de inteligência artificial, a Universidade Eduardo Mondlane pretende estabelecer regras para garantir que estas ferramentas sejam utilizadas de forma ética e responsável. A direção da universidade revelou que está neste momento a consolidar diretrizes para o uso da inteligência artificial no ensino, aprendizagem, investigação e gestão, com atenção para a integridade académica, proteção de dados, supervisão humana e pensamento crítico. Podemos disponibilizar infraestruturas como estas de inteligência artificial aos nossos jovens, depois não concebermos diretrizes e políticas de uso, porque isto também pode não satisfazer aquilo que é a nossa pretensão como universidade, mas sobretudo também não responder aquilo que queremos que os estudantes sejam capazes de fazer de forma ética e responsável. É por isso as diretrizes para o uso da inteligência artificial na OIM. A criação da Sala do Futuro representa um investimento superior a 12 milhões de meticais, segundo dados apresentados pela direção da Universidade Eduardo Mondlane. A iniciativa ganha uma dimensão adicional com a aposta na extensão das atividades às escolas parceiras. A universidade pretende disponibilizar kits e capacitar as instituições de ensino para que a aprendizagem prática de robótica e tecnologia comece ainda fora do espaço universitário. Com estes componentes, o investimento associado à iniciativa ultrapassa 25 milhões de meticais, devendo a aplicação de recursos continuar nos próximos anos. A direção da Universidade Eduardo Mondlane entende que a própria Sala do Futuro poderá tornar-se um ponto de partida para o desenvolvimento de soluções capazes de atrair novos investimentos e ampliar a capacidade tecnológica da universidade. Criamos protótipos e a partir de protótipos podemos criar objetos que sejam de uso prático na realidade. Esperamos que o envolvimento nas áreas das ciências, tecnologia, engenharia, matemática cresça de forma exponencial, assim diria, e que a partir do momento que teremos mais interesse nessas áreas, capacitamos jovens, capacitamos estudantes para abraçar oportunidades nas diversas indústrias e assim desenvolvemos o nosso país na área industrial. A inauguração da Sala do Futuro acontece numa fase em que a Universidade Eduardo Mondlane procura consolidar uma agenda mais abrangente de modernização da universidade. A direção da universidade pretende que estes investimentos funcionem de forma integrada, criando condições para uma instituição mais digital, mais orientada para a investigação e com maior capacidade de produzir soluções tecnológicas em Moçambique. Da infraestrutura à aplicação prática, está evidente que a estratégia da Universidade Eduardo Mondlane é uma busca pela transformação da Sala do Futuro num ponto de partida para uma nova geração de investigadores, engenheiros e inovadores capazes de conceber tecnologia em Moçambique, fazendo também da modernização da universidade não apenas um investimento em equipamentos, mas muito mais do que isso, ou seja, uma aposta na capacidade do país de produzir conhecimento e soluções próprias. A aposta em embalagens próprias acrescenta valor à produção local de hortícolas na cidade e província de Maputo.
A Universidade Eduardo Mondlane pretende aproximar a ciência dos problemas concretos da economia e da sociedade através da geração de uma nova vaga de estudantes com competências para transformar conhecimento científico em soluções tecnológicas. A aposta desta, que é a mais antiga e maior instituição de ensino superior em Moçambique, ganha forma com esta sala de futuro, inaugurada na Faculdade de Ciências, que coloca à disposição dos estudantes equipamentos e inteligência artificial, para além de sistemas automatizados e simulações laboratoriais, para que os estudantes assim se apropriem, assimilem estas novas ferramentas e equipamentos tecnológicos, para que possam produzir não só conhecimento, mas economia e desenvolvimento. Para o diretor da Faculdade de Ciências da Universidade Eduardo Mondlane, o principal valor da Sala do Futuro está na possibilidade de os estudantes ultrapassarem a dimensão puramente teórica da formação e começarem a transformar o conhecimento adquirido em soluções com aplicação prática. A expectativa é que os estudantes possam desenvolver projetos em áreas como agricultura, saúde, medicina, ambiente, irrigação e controle da erosão, utilizando ferramentas de inteligência artificial, automação e simulação. Os nossos estudantes passem e transformem os conhecimentos que aprendem nas aulas, o conhecimento produzido na pesquisa, em soluções tecnológicas para resolver problemas da economia, da sociedade e desenvolvimento econômico. Entre os exemplos apresentados na nova sala estão sistemas de irrigação automatizados e soluções de monitoria que permitem controlar determinados processos à distância. Para o Departamento de Ciências da mais antiga universidade pública no país, este tipo de infraestrutura representa também uma resposta aos constrangimentos enfrentados pelo ensino laboratorial, num contexto de crescimento do número de estudantes e de recursos ainda limitados. A Sala do Futuro procura, assim, ampliar as oportunidades de experimentação, incluindo através de laboratórios virtuais e ambientes imersivos, permitindo que os estudantes tenham contacto com experiências que nem sempre são possíveis nos laboratórios físicos convencionais. É preciso reconhecer que temos tido algumas dificuldades, alguns constrangimentos laboratoriais. Os números de estudantes aumentou, os nossos recursos como a universidade está, temos recursos limitados. Então, temos limitações em termos de aulas laboratoriais, quer dizer, aqui com este laboratório e assim uma demonstração aqui de laboratório virtual em espaço imersivo, é possível também que os estudantes logo no primeiro ano, segundo ano, comecem a ter acesso a técnicas laboratoriais virtuais. A aposta tecnológica deverá refletir-se também no perfil dos graduados que chegam ao mercado de trabalho. A exposição dos estudantes e ferramentas tecnológicas poderá permitir que, ao incluírem a formação, estejam mais preparados para acompanhar a evolução da indústria e dos diferentes setores produtivos. Nós, em vez de tratarmos tudo teoricamente, então ela nos oferece aqui a prática e conseguimos manusear os equipamentos, aquilo que aprendemos teoricamente e aqui conseguimos colocar em prática. Então nós podemos projetar sistemas autônomos de irrigação. Então com isso quer dizer que eu poderei sair aqui estudante formado com essas capacidades de resolver problemas reais na área da agricultura. Entre as aplicações que mais despertam interesse está a possibilidade de desenvolver sistemas autônomos de irrigação capazes de reduzir a necessidade de intervenção manual no campo. Com esse sistema nós conseguimos controlar de alguma forma que essas mudanças ambientais não afetem o nosso processo de produção. Sinto que é mais um skill, é mais uma habilidade que, sem sombra de dúvida, ganhei, que vou usar no meu dia a dia. Porque a Sala do Futuro, ela pensa no futuro. O que nós podemos fazer para inovar? O que nós podemos fazer para reduzir o trabalho humano? De alguma forma, então, é muito interessante. Outro equipamento que está a mudar a experiência dos estudantes é a impressora 3D. A tecnologia permite transformar objetos concebidos digitalmente em peças físicas através de softwares de modelação e programação. O processo passa pela criação do objeto no computador, preparação do modelo e divisão em pequenas camadas antes de o ficheiro ser enviado para a impressora.
A tecnologia pode também apresentar uma aplicação prática na manutenção de equipamentos laboratoriais. Antes nós tínhamos que sofrer para ter algumas peças para poder reparar os equipamentos, por exemplo, alguns equipamentos daqui do departamento. Mas com uma máquina dessas nós podemos fazer o quê? Imprimir uma peça, um parafuso específico que precisava ser exportado. Nós podemos imprimir e colocar na nossa nova máquina e ia funcionar. Para a estudante, esta possibilidade representa uma mudança importante na formação, permitindo combinar o conhecimento teórico com a experimentação prática. Para além de sairmos como físicos, teóricos, como quem diz, aqueles que só sabem ouvir e têm ideias, nós podemos também ser físicos, teóricos e práticos. Para além dos equipamentos, a Faculdade de Ciências considera que a transformação tecnológica deve começar pela formação de uma base científica sólida e defende, por isso, uma maior valorização da matemática desde o ensino primário e secundário, sobretudo entre as raparigas, como forma de ampliar a participação dos jovens nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Perceber que por detrás de um robô, que são os códigos, é a programação matemática e depois passa a programação computacional. Então queremos, a Universidade Eduardo Mondlane quer dar esse sinal que aos jovens, aos nossos pupilos, nossos meninos, nossos filhos, comecem a gostar de matemática, que matemática é a ciência que está por detrás do desenvolvimento de todas as aplicações tecnológicas. A experiência dos estudantes mostra que a aposta da Universidade Eduardo Mondlane procura responder a um dos principais desafios da transformação tecnológica: formar recursos humanos capazes não apenas de utilizar tecnologia, mas também de conceber, adaptar e desenvolver soluções. Com sistemas de irrigação inteligente, controle automatizado, ambientes virtuais e impressão 3D, a Sala do Futuro cria condições para que problemas identificados na sociedade possam ser convertidos em experiências, protótipos e, potencialmente, soluções aplicáveis em maior escala. A Universidade Eduardo Mondlane pretende que os estudantes deixem de ser meros consumidores de tecnologias e passem a ser produtores destas, passem a ter um papel mais ativo e proativo nesse contexto. A aposta na Sala de Futuro coloca assim a ciência e a inovação no centro da estratégia de formação do capital humano capaz de responder aos desafios tecnológicos e produtivos de Moçambique. A recuperação da economia moçambicana passa necessariamente pela capacidade de transformar o potencial existente nos setores produtivos em investimento, financiamento e criação de valor. Esta é uma das principais conclusões que emerge das intervenções protagonizadas por representantes de instituições financeiras que defenderam o reforço dos instrumentos financeiros como um mecanismo para ampliar o acesso ao capital e acelerar a atividade empresarial em Moçambique. A posição das duas instituições surge num momento em que os indicadores económicos do primeiro semestre de 2026 começam a apontar para uma recuperação, embora ainda condicionada por constrangimentos estruturais e riscos externos. Os resultados mais recentes apresentados pelas autoridades oficiais mostram uma economia que procura recuperar depois de um período marcado por choques sucessivos, entre eles eventos climáticos externos, constrangimentos de liquidez, pressões sobre as contas públicas e efeitos dos conflitos geopolíticos internacionais. É neste ambiente que o setor financeiro assume um papel considerado determinante para transformar a recuperação económica em crescimento sustentável. A Banca Nacional chama a atenção à relação direta entre a estabilidade macroeconómica, custo do dinheiro e capacidade de investimento das empresas. Para o responsável, períodos de inflação elevada e aumento das taxas de juros reduzem significativamente a capacidade das empresas de recorrer ao crédito. It depends on geostrategic issues, tropical, the weather system,
So geostrategy plays a huge role on how the country behaves, not only in terms of interest rate and inflation, but also economic growth at the end of the day. And this is what's going to count for, because if there's no economic growth, if the interest rates are too high, there are no conditions. The conditions are not conducive to a credit system. A análise parte de uma realidade em que a economia moçambicana continua exposta a choques externos, sobretudo através dos preços dos combustíveis, alimentos e outros produtos importados. Qualquer pressão sobre estes componentes pode repercutir-se na inflação, na taxa de câmbio e, posteriormente, no custo do financiamento. We will see again that underneath that graph, we will see the credit to the economy, which picked up in 2023 and then slowed down and then slowing down. Maybe it's going to pick up, but we have to bear in mind the risks that are looming in the horizon today, especially due to the geostrategic issues stemming from the Strait of Hormuz and the Iran war. So if there is a hike in price of fuel, because the Arabian Light, which is a benchmark for crude, the WTI in the US as well, if this is a benchmark for crude, and the price goes up, if the Iran war doesn't come to an end, it goes without saying that not only Mozambique, but I think that most of the countries that are importers in Africa. Apesar dos constrangimentos, a banca considera que o sistema financeiro moçambicano possui capacidade para apoiar a transformação económica. O país dispõe de várias instituições financeiras, embora o mercado continue concentrado em poucos bancos, tanto em termos de ativos como de crédito. Well, our hope today is that in a market economy system, this developed bank has to have criteria, governance, it has to be robust so that it can play a role to support companies that are feasible. Se o sistema bancário continua a ser uma das principais fontes de financiamento da economia, a Bolsa de Valores de Moçambique procura reforçar o seu papel como alternativa para empresas que necessitam de capital. Temos as duas tipicidades de financiamento via mercado de capitais, recursos de terceiros e recursos próprios. We can mobilize capital using the debt, you will see it forward, using the debt or the own resource. Last 4 years, we increased in this percentage 45.6%. Os dados apresentados durante a intervenção apontam para uma evolução significativa da capitalização bolsista nos últimos anos, sinalizando um mercado de capitais com espaço para continuar a crescer. A instituição apresenta uma capitalização bolsista na ordem dos 217,2 mil milhões de meticais, enquanto o capital mobilizado através do mercado atingiu cerca de 376,6 mil milhões de meticais, indicadores que demonstram a crescente importância da Bolsa na arquitetura financeira nacional. Os dados apresentados pelas instituições financeiras ganham maior relevância quando associados aos resultados oficiais mais recentes sobre a economia nacional. Depois de um período de baixo crescimento, a economia procura consolidar uma trajetória de recuperação, beneficiando de setores com potencial de expansão, particularmente energia, agroindústria, infraestruturas, indústria transformadora e serviços. Entre a recuperação econômica e os riscos que ainda condicionam o ambiente de negócios, o sistema financeiro moçambicano também denota estar em busca de um novo modelo de negócios capaz de ser relevante para a tensão atual no que diz respeito ao desenvolvimento empresarial e as condições necessárias para que esse desenvolvimento aconteça de uma forma abrangente e sustentável. Trata-se também aqui de uma maior utilização dos instrumentos financeiros disponíveis, numa aposta que poderá determinar a capacidade do país de converter oportunidades em produção, empresas competitivas e crescimento sustentável. A transformação de hortícolas produzidos localmente em produtos processados, embalados e prontos a chegar às prateleiras das grandes superfícies, dos grandes supermercados do país está a ganhar cada vez mais espaço
na cadeia de valor agrícola, com investimentos privados a serem realizados. O exemplo que trazemos é da unidade de processamento, de uma unidade de processamento que opera desde 2018 e é alimentada pela produção de agricultores das zonas verdes de Maputo e Matola e de outros pontos da província de Maputo, processando nesta altura entre 20 a 30 toneladas por mês. Esta unidade está a apostar na redução de desperdícios, criação de valor acrescentado e aproximação dos produtores dos grandes mercados consumidores. A unidade de processamento funciona como uma ponte entre os produtores e o mercado formal, recebendo hortícolas provenientes de áreas de produção da região de Maputo e de zonas mais distantes, através de um sistema de encomendas previamente coordenado. Segundo a gestora, a empresa trabalha diretamente com os produtores para garantir que os produtos cheguem ao centro de processamento de acordo com as necessidades do mercado. A cadeia envolve atualmente cerca de 22 colaboradores, distribuídos entre as atividades de campo e processamento. Nós trabalhamos mais com ervas aromáticas, não é? Salsa, coentro, também couves, tomate, pepino, produtos diversos. Nosso grande objetivo é agregar valor ao produto nacional. A aposta no processamento e na embalagem surgiu como resposta a uma necessidade concreta do mercado. Numa primeira fase, a empresa comercializava os produtos de forma convencional, mas a entrada de novos formatos de distribuição e a exigência dos supermercados levaram à necessidade de adotar novas formas de apresentação. Então, tínhamos muitas dificuldades, não é? Aqui na cidade de Maputo, sobretudo, os produtos eram vendidos em molho e não agregavam tanto valor assim ao mesmo. E nós tivemos essa iniciativa de arranjar embalagens diversas, não é? Que é para dar um aspecto diferente e um valor mais acrescentado ao nosso produto. Atualmente, a unidade processa entre 20 e 30 toneladas de hortícolas por mês, abastecendo vários supermercados, além de hotéis e restaurantes. Entre os clientes está uma cadeia com 13 lojas, para além de outros 5 supermercados e diversos estabelecimentos do setor hoteleiro e de restauração. Nós conseguimos vender mais na época quente, que é um momento de muita escassez. Ali os supermercados procuram-nos muito mais em relação à época fresca, que há muita abundância de produto, mas o impacto é positivo. Esta dinâmica obriga a empresa a procurar alternativas para assegurar a regularidade do fornecimento. As condições climáticas têm sido um dos principais desafios para garantir a continuidade da produção ao longo de todo o ano. As inundações que afetam algumas zonas verdes de Maputo durante a época chuvosa já provocaram perdas significativas de produção, criando períodos de escassez para a unidade de processamento. Foi perante esta realidade que a empresa passou a reforçar a ligação com produtores de Namahacha, uma zona de maior altitude e com condições diferentes das áreas agrícolas da Cintura Verde de Maputo. Os produtores de Namahacha há pouco trabalham com ervas aromáticas. As ervas aromáticas cá na cidade de Maputo produzem mais aqui na cintura Verde. Então foi um grande desafio, não é? No tempo chuvoso tivemos um período mesmo de escassez, mas conseguimos dar a volta. A relação com os agricultores é estruturada através de compras regulares e contratos, procurando garantir maior previsibilidade tanto para os produtores como para a unidade de processamento. A concorrência de compradores informais constitui, entretanto, um desafio permanente na relação com os agricultores. A empresa procura responder a esta pressão através de uma relação de longo prazo com os produtores, incluindo assistência desde a sementeira até a colheita. Nós compramos o ano todo, compramos todos os dias, exceto domingos. Então, tem sido um grande desafio, não é? Porque os informais também vão para lá sempre bater a porta. A unidade procura ainda aproveitar diferentes categorias da produção, reduzindo o desperdício ao longo da cadeia. Os produtos são classificados em diferentes níveis de qualidade, permitindo que cada categoria encontre um destino comercial adequado.
Os produtos de primeira qualidade são direcionados aos supermercados, enquanto os de segunda e terceira qualidade podem ser encaminhados para outros mercados. Esta estratégia permite à empresa absorver uma parcela maior da produção dos agricultores, evitando que produtos que não cumprem os padrões dos supermercados sejam simplesmente descartados. Para nós aqui eu digo que não temos nenhum desperdício, não é? Pois o que é que temos feito no ato do processamento, os restolhos, nesse caso nós levamos para campo de produção e usamos como estrumes. Apesar do crescimento da atividade, a unidade considera que ainda existe espaço para modernizar os processos e aumentar a capacidade de processamento. A empresa pretende diversificar as embalagens e adquirir equipamentos que permitam automatizar algumas etapas atualmente realizadas de forma manual. Entre as prioridades estão máquinas para lavagem, secagem e embalagem dos produtos para permitir aumentar a produtividade, melhorar a apresentação dos produtos e responder a uma procura crescente por hortícolas processados e embalados. Se conseguíssemos ter mais tipos de embalagens diversificadas e mais máquinas, por exemplo, para lavagem de produto, secagem, isso seria ótimo para nós, é o que nós precisamos neste momento. A experiência da unidade de processamento procura também contrariar a percepção de que produtos agrícolas processados e apresentados segundo padrões modernos precisam necessariamente de ser importados. Porque eu acredito que vários outros supermercados ou vários sítios procuram um trabalho como o nosso e se calhar acham que isso aqui em Moçambique é difícil de encontrar ou é quase impossível, que produtos desse jeito venham apenas da África do Sul ou de outros países, mas nós estamos cá para dizer que sim, isto é feito cá no Moçambique e é possível, não é? Como moçambicanos, fazermos algo diferente. A visão é transformar a unidade numa plataforma capaz de integrar cada vez mais produtores, absorver maior quantidade de produção e fornecer produtos com maior valor acrescentado ao mercado. A experiência da Investagro, através do investimento feito nesta unidade de processamento de hortícolas, mostra que o valor da agricultura não termina no terreno, não termina no campo. Ao transformar produtos frescos em produtos processados, classificados e embalados, a empresa procura criar uma cadeia onde se possam integrar produtores, trabalhadores e compradores que beneficiam de maior valor acrescentado. O próximo desafio parece ser escalar este modelo, investir em tecnologia e garantir que mais produção moçambicana chegue às prateleiras nacionais com qualidade, regularidade e capacidade para competir com outros produtos oriundos dos mercados da região. ExxonMobil e CTR reiteram pertinência de parceria para integrar empresas moçambicanas no Rovuma LNG. A paz laboral começa a ganhar espaço no debate sobre a produtividade, competitividade e ambiente de investimento em Moçambique. O lançamento da obra Mediação Laboral em Moçambique, Gestão de Conflitos e Construção da Paz Social, da autoria de Rolinho Manuel Farnella, colocou em discussão a necessidade de transformar os mecanismos de prevenção e resolução de conflitos em entidades mais eficazes no mercado de trabalho, que nesta altura é marcado pela entrada de novos investimentos, diversificação empresarial e crescente complexidade das relações entre o capital e o trabalho. Os conflitos laborais continuam a colocar desafios ao acesso à justiça, à estabilidade das empresas e à própria produtividade. É neste contexto que surge a obra Mediação Laboral em Moçambique, Gestão de Conflitos e Construção da Paz Social, que procura analisar os mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos e o seu impacto nas relações entre trabalhadores e empregadores. Apresentada pelo juiz conselheiro do Tribunal Supremo, a obra parte
trata de uma perspectiva diferente daquela que tradicionalmente coloca o conflito nas mãos dos tribunais. O apresentador da obra considera que o contexto da mediação, de acordo com o livro, procura criar um espaço de diálogo em que as partes possam identificar os seus interesses e construir uma solução consensual sem que o mediador assuma o papel de juiz. A mediação tem uma lógica diferente. É por isso que é importante nós precisarmos deste conceito. A mediação tem uma lógica diferente. Nos termos da mediação, pergunta-se menos quem tem razão nos termos da divergência que se coloca e procura-se antes um espaço em que as partes podem conversar, compreender os interesses que estão em causa e construir uma solução que seja mutuamente viável. E é esta a construção que o nosso autor faz atravessar ao longo de toda a obra. Os resultados apresentados no livro revelam que, em 2020, os centros de mediação e arbitragem laboral receberam milhares de processos, tendo 5.072 terminado com acordos, correspondentes a uma taxa de sucesso de 85%. No mesmo período, 367 trabalhadores terão sido reconduzidos aos seus postos de trabalho, enquanto 5.336 beneficiaram de cerca de 88,8 milhões de meticais relativos a salários e indemnizações em atraso, uma perspectiva que reforça a importância da mediação laboral no contexto moçambicano. A mediação restitui empregos, permite pagamentos de valores devidos, produz acordos e evita que milhares de conflitos percorram todo aquele longo e sinuoso caminho até aos tribunais. A conflitualidade faz parte das relações entre trabalhadores e empregadores, mas a forma como esses conflitos são geridos pode determinar o impacto sobre a produtividade, a estabilidade das empresas e o acesso à justiça. É a partir desta realidade e da sua experiência como mediador laboral que o autor defende que o conflito não deve ser necessariamente encarado como uma ruptura, mas como uma situação que pode ser administrada através do diálogo e de mecanismos institucionais adequados. Reconhecemos, de facto, que uma sociedade sem diferenças, sem variedades históricas e sem conflitos é uma sociedade impossível, razão pela qual se pode enfatizar que não há resolução de conflitos, mas sim gestão de conflitos, assentes no diálogo autêntico, a única forma sensata e inteligente de resolver as diferenças entre as partes envolvidas. Mais do que um instrumento jurídico, a mediação laboral é apresentada como uma ferramenta com impacto direto sobre o financiamento das empresas e da economia. O governo defende que direitos dos trabalhadores e competitividade empresarial não devem ser tratados como interesses incompatíveis. Por isso, a paz laboral passa a ser entendida como uma condição para a competitividade e para a confiança necessária ao investimento. Paz laboral e produtividade não são agendas concorrentes, são complementares. Direitos dos trabalhadores e competitividade empresarial não devem ser colocados em campos opostos. Pelo contrário, economias modernas e competitivas necessitam de empresas produtivas, trabalhadores qualificados e motivados, instituições laborais credíveis e mecanismos céleres e previsíveis de tratamento dos diferendos, quando eles surgem. A obra dedica igualmente atenção às relações laborais entre empresas estrangeiras e trabalhadores moçambicanos, com particular enfoque nas empresas de capital chinês. A diferença de culturas empresariais e práticas laborais pode gerar incompreensões e conflitos, tornando a mediação também num instrumento de aproximação entre diferentes formas de organização do trabalho. E nós precisamos de investimento chinês. Precisamos porque entendemos que o investimento chinês há de ser a força para elevar economicamente o nosso país. O que o autor diz é que nada deve substituir a lei. As empresas chinesas ou outras são obrigadas a cumprir as leis nacionais. Moçambique é um Estado de Direito e é importante, por isso, que sejam apostadas regras da mediação ou as instituições de mediação
para permitir que os interesses das partes, em caso de conflito, numa base dialogada, obtenham maior êxito do que através de recursos judiciais. O antigo presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral considera que o crescimento da utilização dos mecanismos de gestão de conflitos laborais demonstra a importância de investir na credibilidade das instituições. À medida que a economia vai avançando, vai existir um maior número de empresas e vai existir uma maior conflitualidade, exatamente porque os investimentos vêm de países completamente diferentes do nosso. Portanto, leis diferentes, atitudes diferentes, percepções diferentes, e a necessidade é de nós continuarmos sempre a evoluir, a discutir este assunto, de tal forma que a solução dos conflitos tenha sempre este cariz de conseguir estabelecer a ponte entre empregador e trabalhador, de tal forma que consiga fazer com que o diálogo prevaleça em relação à conflitualidade. E isto eu penso que é muitíssimo importante, e eu penso que esta obra traz a grande vantagem de podermos refletir sobre o assunto. À medida que se intensificam os movimentos conducentes à decisão final de investimento do megaprojeto Rovuma LNG, liderado pela ExxonMobil, altos responsáveis desta multinacional têm estado a escalar o país, desdobrando-se em contactos com as autoridades moçambicanas e também com os representantes do setor privado. Com estes últimos, particularmente, as grandes preocupações têm que ver com as oportunidades de integração do setor empresarial moçambicano nas diferentes cadeias de valor que este projeto, este megaprojeto, melhor assim, deverá criar. A visita da liderança da ExxonMobil à CTA ocorre uma semana depois de uma missão empresarial moçambicana ter visitado o campus da petrolífera em Houston, nos Estados Unidos, num momento considerado estratégico para a preparação da próxima fase do Rovuma LNG. Sem avançar datas para o anúncio oficial da decisão final de investimento, a petrolífera norte-americana reafirma que pretende avançar com o projeto e que a integração da economia nacional deverá acompanhar o desenvolvimento do investimento. It follows from a meeting that we had last week in Houston when your team came and joined us, and we had very good discussion. Of course, we as ExxonMobil, we look forward with our project towards taking FID later this year. We're very committed and determined to be able to work with local companies, with organisations like the CTA, to ensure that we can maximise the opportunities for businesses and workers to join in the success of the project. O projeto liderado pela ExxonMobil na área 4 da bacia do Rovuma, a empresa detém uma participação indireta de 25%. O plano prevê a construção e operação do Rovuma LNG com 2 comboios de liquefação e capacidade conjunta superior a 15 milhões de toneladas de gás natural liquefeito por ano. A expectativa mais recente aponta para um fundo de investimento no terceiro trimestre de 2026, depois de a decisão ter sido sucessivamente adiada. O adiamento da decisão resultou de vários fatores. A maior tem que ver com a segurança em Cabo Delgado. O projeto esteve abrangido por uma declaração de force majeure relacionada com a deterioração das condições de segurança na região. A ExxonMobil levantou essa situação em novembro de 2025, num passo considerado importante para a retoma do processo de investimento. Outro elemento relevante é a ligação entre o Rovuma LNG e o projeto Mozambique LNG da Total Energies na Área 1. Os dois empreendimentos partilham determinadas infraestruturas, fazendo com que o calendário de um projeto tenha implicações sobre o outro. A retoma do Mozambique LNG, oficialmente anunciada em fevereiro deste ano, abriu uma nova etapa para o desenvolvimento da bacia do Rovuma. O projeto da Total Energies prevê cerca de 17 mil postos de trabalho durante a construção, com prioridades para trabalhadores moçambicanos. Para o setor privado nacional, a discussão sobre o conteúdo local deve deixar de estar centrada apenas na legislação e passar para resultados concretos, onde mais empresas contratadas, mais emprego e maior circulação de rendimento dentro da economia nacional. O conteúdo local é o projeto do CTA, tem 20 jovens, eu não sou um deles, mas 20 jovens que estão a dedicar-se
dia e noite ao conteúdo local para trazer impacto. Impacto é mais emprego, mais contratos para moçambicanos. E na visão do conteúdo local, isso só é possível com parcerias. Parcerias com os investidores grandes como Exxon e outros. A CTA estabelece como ambição alcançar rendimentos para 2 milhões de pessoas e contratos para 10 mil empresas, defendendo que a concretização dessa meta dependerá de parcerias com investidores de grande dimensão. A estratégia inclui plataformas digitais destinadas a aproximar empresas nacionais das oportunidades de contratação. Segundo a CTA, já foram lançados mais de 600 concursos e oportunidades de emprego através das suas plataformas, enquanto a ExxonMobil dispõe das plataformas destinadas a apoiar empresas na preparação e qualificação para oportunidades do projeto. Mais do que esperar pela abertura dos concursos, a mensagem deixada pela CTA é de preparação antecipada. As empresas deverão acompanhar as plataformas disponíveis, conhecer os requisitos dos recursos e procurar apoio para melhorar a sua capacidade de resposta. O nosso target em Moçambique são grandes. Isso vai trazer muito investimento, muito impacto para Moçambique. E a mensagem é mesmo começar a preparar-se para estes concursos e para estes empregos. Que nós temos que seguir estas plataformas que já são visíveis, já existem e podemos nos candidatar, né? Esta preparação ganha importância à medida que os projetos de gás avançam para a construção. O próprio Rovuma LNG tem vindo a desenvolver iniciativas de capacitação nacional. Em maio deste ano, os parceiros do projeto anunciaram um investimento de 40 milhões de dólares no Centro Tecnológico de Moçambique, destinado à formação de mão de obra para a indústria de gás natural liquefeito. A previsão é formar 250 pessoas por dia e reforçar a nacionalização da força de trabalho. Você está com o Semanário Econômico. Entramos para os momentos finais do presente semanário econômico. Vamos, neste instante, recordar os principais temas aflorados na presente edição. ExxonMobil e CTA reiteram pertinência de parceria para integrar empresas moçambicanas no Rovuma LNG. We're very committed and determined to be able to work with local companies, with organisations like the CTA. Não há condições para um sistema de crédito quando os preços de mercado são muito altos e não há crescimento econômico. There are no conditions. The conditions are not conducive to a credit system. A aposta em embalagens próprias acrescenta valor à produção local de hortícolas na cidade e província de Maputo. Acesso à terra e a financiamento mais barato, seguro e previsível continua a ser um dos principais desafios da produção. Nós conseguirmos combater a pobreza em Nampula e Zambésia, nós mudamos a história de Moçambique. Está tudo feito quanto ao semanário econômico. Foi um prazer ter contado com a sua companhia e atenção ao longo destes pouco mais de 60 minutos de duração deste programa. Já sabe que este mesmo espaço volta a contar com a sua companhia e atenção na próxima quinta-feira, quando forem 22 horas, sensivelmente aqui na STV Notícias, no mesmo horário também na segunda-feira no canal generalista aqui da STV. Até lá, tenham um período bastante produtivo e, sobretudo, de forma mais imediata, tenham uma boa noite e um bom descanso.